Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Multibeda Vibhagine Yo Mavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om. Ok, antes de entrar no tema da nossa aula de hoje, eu não me expliquei muito bem a respeito do curso do Mandukya, né, do seminário, o webinário do Mandukya. Este é o quarto capítulo. Nós fizemos, né, nos últimos 2 anos, cada oportunidade de feriado longo, a gente fez o capítulo 1, 2, 3 e agora o 4. Então, aqueles que dizem assim, mas eu não vou ter tempo de assistir tudo. Não, você entra numa lista onde você recebe o link para assistir todos os vídeos, né, do capítulo 4, de acordo com a conveniência de cada um de vocês. E não somente isso, essa lista contém todos os vídeos do capítulo 1, 2, 3, mais o 4. Então, você recebe o ensinamento, né, o curso completo do Mandukya Karika, participando até mesmo somente do último capítulo, que é o seminário que vai ocorrer durante o Carnaval. Entendido? Ô, professor, nós já temos 69 aulas do Manduca. Estou calculando que nós vamos chegar a 100, 99, 100 aproximadamente. Então, é um material muito vasto e os 4 capítulos em texto, né? E aí, tudo muito profundo, né, Marcelo? Para quem gosta das águas profundas do Vedanta, como eu digo, né? Para quem gosta de mergulhar mais fundo. Então, de volta aqui à beleza do Gita, nós estamos no último, na parte final, nos últimos versos do capítulo 6. Nós vimos que foi discutido, né, exaustivamente, né, o benefício, né, da meditação dentro do âmbito do Vedanta, né? A meditação vedântica, nós sabemos, é o Nididhyasana, mas o Vedanta faz uma concessão ao Upasana, que é a meditação que prepara a mente para o Nididhyasana. O Nididhyasana é a meditação vedântica. O melhoramento da mente não somente através do Karma Yoga e observação do Dharma, através do Upasana, que é meditar num símbolo do Criador como modo de focar a mente em algo que realmente é relevante, porque você pode focar a mente até no seu marido, na sua namorada, no seu gato, né? Qualquer coisa pode ser um objeto para foco, mas aí é um exercício de foco, puramente, né, e simples, né? Então, nós passamos pelo Passana, que é um exercício de foco que é religioso, espiritual, porque nós estamos focalizando em aspectos relativos ao Criador, né? Então, nós fazemos o Karma, Dharma, o Passana. Depois da mente estar devidamente qualificada, né, ou enquanto isso, o indivíduo já vai começar a caminhar no processo final do Vedanta, que é o Shravanam, Mananam e Nididhyasana. O Shravana é ouvir os ensinamentos dos Upanishads. O Manana é refletir no momento que você ouve, ou mais tarde, quando você revisa a aula ou revisa os seus apontamentos, né, anotações, você vai refletir. E esse período, que é o manana, que é a reflexão e contemplação, é um período no qual o indivíduo ele precisa resolver as dúvidas, né, os questionamentos, né, as vaguezas de compreensão, né. Então, tudo isso é parte do processo Shravana Manana. E o último estágio neste processo que conduz ao autoconhecimento e à libertação, é o Nididhyasana, que é a meditação do Vedanta. Então, esse capítulo 6, ele fala sobre o último espiritual, que é o Nididhyasana, né?
Mas aí o Lord Krishna nos diz que, assim, existem obstáculos? Sim, existem muitos obstáculos, né? Aí ele falou também, de modo muito claro, né, e expansivo, né, de todos os obstáculos, e ele apresentou também sugestões a respeito de como resolver esses obstáculos, de modo que esses obstáculos possam ser ultrapassados, né? E ele, fundamentalmente, ele apresentou dois remédios para a gente lidar com os obstáculos a essa meditação final. Os obstáculos são, né, apego e falta de discriminação. Uma mente dispersa, muito rajada, uma mente muito tamásica, que tende a ficar paralisada e apegada nas coisas, né? Então, ele falou sobre o problema que fundamentalmente é excesso de tamoguna, rajoguna. Nós vimos tudo isso, né, muito profundamente, né? Diversos aspectos que se desdobram, todos eles relativos aos obstáculos. E o remédio, naturalmente, é o desenvolvimento dessas qualificações chamadas de discriminação intelectual, né, e vairagya, né, que é o não apego, né, que é a equanimidade a respeito do mundo, né, e seus objetos de experiência, né. Então, nós vimos tudo isso, né, até que o indivíduo tenha um ótimo nível, né, de capacidade intelectual, de discernimento e discriminação. Nós vimos que isso só se desenvolve na medida que eu compreendo e o valor dos Upanishads, de revelação daquilo que é a nossa real identidade e natureza, né? Então, nós vimos tudo isso, e depois de tudo isso, nós vimos que, para que eu faço tudo isso? Porque eu quero desfrutar de quê? Dos benefícios, dos frutos. Quais são os palas, os resultados, os frutos, os benefícios desse autoconhecimento? A gente precisa compreender qual é o fruto final, né? Porque quando a gente se sente atraído por um resultado, a gente trabalha duro para obter aquele resultado. Mas se a gente não compreende, a gente fala, mas por que que eu vou me dedicar em algo que parece não ser fácil, muito embora seja simples, né? Se eu não estou vendo valor no autoconhecimento, né? Então, essa discriminação, ela cresce junto com a compreensão do valor, e a compreensão do valor vai crescendo na medida que a gente saboreia os frutos, porque os frutos vão ocorrendo gradualmente ou gradativamente, eu nunca sei. Qual das duas, Marcelo? Pode ser utilizado as duas. Ok, obrigado. Então, o fruto é o quê? É o autoconhecimento que estabelece o indivíduo, né, num certo estado mental de paz, de tranquilidade, de serenidade, de equanimidade, né, de equilíbrio emocional, mental, capacidade de lidar com as crises e os choques da vida, e etc, etc, né? Então, uma vez que nós desenvolvemos essa compreensão, esse valor, né, a gente fala, opa, é comigo mesmo, eu quero e quero muito, né, e por isso mesmo eu estou totalmente otimista e vou para cima mesmo, né? Então, nós vimos diversos desses versos 38 a 43 neste file, né, neste arquivo, né, no qual a Krishna começa a falar, né, as yogas de ação e as yogas, né, de compreensão, né, e porque ele jamais irá cair realmente, porque uma vez, né, desenvolvido esses valores e essas compreensões, o indivíduo não cai realmente, né? Foi a primeira preocupação de Arjuna que acabou desenvolvendo um certo pessimismo e negatividade na mente daquele diálogo ali, no qual essa questão. E eu, né, você me ensinou a questão do Karma Yoga, agora está me ensinando os ensinamentos finais do Yana Yoga, né? E se eu abandono o Karma Yoga e agora me dedico ao Nididhyasana, né? Os ensinamentos finais dos Upanishads, né? E aí, no Yana Yoga, né? Eu perdi tanto tempo porque eu abandonei o meu Karma Yoga.
No verso 39, né, o Krishna, o Arjuna diz, ó Krishna, você deve tirar essa dúvida da minha mente completamente. Né? A minha dúvida é, e aí, se eu perder tanto tempo com Yin Yoga e depois não obtiver moksha, né? E aí, eu poderia estar fazendo tantas sadhanas de ação que produzem resultados mais tangíveis, né? E mais diretos, que são experiências ou melhoramentos pessoais, né? E agora eu estou me dedicando, é tudo ou nada para mim. Eu vou para o Yin Yoga, eu vou para o ensinamento final, eu vou para os Nididhyasana, sob a luz das declarações de identidade, né? Então ele está preocupado, né? Ele acha assim, será que de repente eu vou sair de mão vazia de tudo isso, né? E aí o Lord Krishna responde dizendo, ó Arjuna, nem aqui nem no futuro haverá destruição para aquele, né, que se esforçou espiritualmente, digamos, porque quem faz o bem não alcança um fim que não seja o bem, né? Então, em outras palavras, se você se move na direção de sua elevação espiritual, né, não existirá destruição, não existirá uma queda definitiva, né? Você pode dar uma escorregada aqui e ali, mas ninguém cai realmente. Aquele que trilha o caminho da elevação espiritual jamais pode ser destruído, né? Por quê? Porque quem se move naquela direção, né, está sendo sustentado pela realidade, né, de tudo, né, de Brahman, né? Você está totalmente em harmonia com a natureza do ser, né? E não existe queda para aqueles que se movem nesta direção, né? Aí depois nós tivemos algumas questões, né? A Betânia também colocou uma questão, mas se a gente desiste, a pessoa pode perder um pouco a direção por um momento, mas essas sementes da autoinquirição versus a direção do autoconhecimento, elas são praticamente indestrutíveis, né? Aqui e ali elas podem permanecer potencialmente supressas, né, mas suprimidas, né, mas somente para numa outra circunstância, num outro momento, né, ela vem e ela brota novamente e rapidamente, né? Então tudo isso nós vimos e nós vimos alguma passagem aqui na qual um Mahatma da nossa tradição diz que 10 minutos, 5 minutos de Vidyasana é mais potente do que dias ou meses ou anos de rituais ou de pujas, etc, etc, né? Eu sempre me senti inclinado a dizer que antes, quando eu tinha pouca familiaridade com os ensinamentos do Vedanta e dos Upanishads, eu sempre me senti inclinado a dizer que não existe purificador e preparador, né, da mente mais eficaz do que o Yin Yoga, né? Então, através do Yin Yoga, né, o nosso crescimento espiritual, ele sofre, né, ele passa por uma rápida, né, um rápido crescimento, tá? Ele se acelera muito, né? Por quê? Porque nós estamos abordando o problema em sua raiz, em sua fundação. O problema é sempre a ignorância, essa ignorância espiritual, né? A ignorância a respeito de Mithya, que é Ishwara, Jiva, Jagata, e a experiência a respeito de Satya, que é o substratum, ou a real natureza de Ishwara, Jiva e Jagata. Você compreende tudo isso, Alcione? Não haverá destruição para aquele, né, para um Yanamagi, uma pessoa que veio às escrituras ouvir os ensinamentos do Guru, que faz o Shravanam, faz o Manana Nishravanam. Não existe nenhuma queda para esse indivíduo, né? Não é uma queda, no máximo é uma balançadinha, um escorregãozinho, mas não representa uma derrota. Não existe derrota, não existe, né? O ganho espiritual deste processo, né? Jamais é perdido realmente. Porque uma pessoa que está seguindo o caminho do bem, o caminho da elevação espiritual, né? Ela, ela sempre será, né,
estará colhendo, né, os frutos, fazendo ações auspiciosas, né? E tudo mais. A prática espiritual do conhecimento, né? Yana Yajana. Aqui tem uma passagem que é mais técnica, não é importante. Esse conceito do Yagana, eu tendo a pronunciar Yajana, mas eu acho que o correto é Yagna. E diz Yagna, ou Yagna, é difícil eu pronunciar essas coisas para quem não estudou sânscrito, né? É, são práticas espirituais, mas que se tornaram, né, extremamente religiosas também, porque ela envolvem símbolos e espírito de devoção, né, que permeia essas práticas espirituais. Então, as práticas espirituais elas se tornam yaganas ou yajanas, né? Então, aqui o Krishna falou no quarto capítulo que nós vimos, né, algum tempo atrás, sobre todas as práticas espirituais como yaganas, que são práticas espirituais fundamentalmente religiosas, permeadas pela devoção, né? E aí ele diz, é por isso que o Swami Shimayananda, quando ele começou a ensinar o Gita em público, ele ensinava, ele fazia campos, né, de Vedanta, do Gita, que chegaram no início, eram 90 dias, todo mundo acampado, né? 90 dias, depois ele foi reduzindo, né? E ele chamava isso de Yana Yagna. Ele não chamava de Yana Yoga ou de Vedanta, Yana Yagna. Por quê? Porque existia muita devoção, muito espírito religioso, né? Inicialmente, quando as pessoas ouviam ele dizer Yagna, pensavam que existiriam diversos rituais, né, védicos, de devoção profunda, com cerimônias, né, com tecnologias especiais, envolvendo sempre o fogo, entre outros símbolos, né, com sacerdote. Não, o Yagna é muito mais do que isso. Yagna é simplesmente esse espírito, né, de grande amor, de grande devoção por esse processo do Gita, esse processo de revelação do espírito, que é a nossa real natureza, né? Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa relevante ou a gente pode ir para o próximo tema aqui. Mesmo que não existam esses Homakundas e rituais envolvidos, né? Este Yagna dará tanto punha, tanto, tanto quanto ou mais do que, né, todos os rituais combinados, né? E aí nós entramos naquele tema, né, que este punha que nós obtemos através do processo de Shravana Manani Didya, o que nós obtemos, né? Então existem dois palans, dois fins, eh, dois resultados, né? Um é o punha. Punha é o quê? É o melhoramento psicológico, emocional, espiritual, crescimento, amadurecimento, que nada mais é do que um melhoramento. Mas o melhoramento é o meu objetivo intermediário. O meu objetivo final é o quê? É autoconhecimento e moksha, né? Então, este punha, que é o meu melhoramento, né, emocional, mental, psicológico, né, espiritual, este punha, né, é o mínimo que o indivíduo que entra neste processo vedântico de Shravana, Manana e Nididhyasana obtém. Então, não precisa temer dizer assim, mas eu abandonei todas aquelas as minhas sadhanas que envolviam ações, sejam elas físicas, verbais ou mentais, né? Todas aquelas sadhanas que envolviam ações eu abandonei, mas aquela estava me dando um punha intermediário que era o meu melhoramento, né? O meu crescimento, né? E agora eu entrei, né? Entrei seriamente no Yana Yoga e aqui o Swami está dizendo, o Krishna está dizendo, ou Swamiji, porque eu me perco entre essas entidades, quem é que está falando aqui, de vez em quando?
eu esqueço, mas é tudo a mesma coisa. Ishvara falando através de todos os gurus. Então, o mínimo que nós podemos obter é o punha do melhoramento, e muito mais rapidamente do que fazendo todas aquelas sadhanas que envolvem ações, né? Ações mentais, verbais e físicas. É o mínimo. O máximo é o autoconhecimento e moksha. Naturalmente, um indivíduo altamente qualificado não precisa passar por todos esses yagnas, né? Conhecidos na cultura védica, né? Ele poderia entrar diretamente no Shravana, Manana e Nididhyasa. Aí ele apresenta uma analogia aqui a respeito da cerimônia de casamento, etc., que não é relevante para nós. Portanto, você pode dizer que todos os sábados e domingos, né, nós nos encontramos nas classes da beleza do Gita, né? Nós estamos aqui para uma celebração, né, tal qual o Kalayana, né, em analogia, né? Os ritos sagrados, né? Por quê? Porque o Gita é sobre o sagrado, né? É sobre o Jiva, mas é sobre o sagrado, e o sagrado aqui se refere a Saguna Brahman, né? A compreensão de Saguna Brahman é indispensável. Então, esses campos de meditação de 60, 90 dias que o Shimayananda fazia, era sobre o Saguna Brahman, o sagrado Saguna Brahman, né? E até que o indivíduo, né, esteja praticamente focado em Nirguna Brahman, que é, o Vedanta é uma contemplação, né, identidade, é por isso que a gente chama isso de um processo de identidade, né? O processo de elevação espiritual, no final, já não é mais uma busca por uma experiência sublime ou transcendental. O processo final é uma projeção de minha real identidade, porque o indivíduo chegou a um ponto de maturidade que compreendeu que todas as experiências, né, sublimes ou espirituais ou aquilo que seja, elas têm um início, um meio e fim, e elas não são reproduzíveis facilmente, né? E me deixam sempre com uma vássana de quero mais, quero mais, quero mais. Então, no final, o indivíduo ele busca a identidade em Brahman como Brahman, ao invés de se fundir ou se reencontrar ou andar de volta para Brahman. Não é a questão de viajar, né, de ir para aqui, para lá, e se encontrar com Brahmanes, não? E viver eternamente na Loka, em Brahma Loka, né? Não, é a questão de compreender que eu sou Brahman, né? Esta é a minha real identidade, Satchitananda. E essa pessoa jamais sofrerá uma queda. Então, o Krishna Guru tentou motivar, encorajar, né, positivar a Arjuna para ele deixar esse pessimismo. Mas no verso 41, eu acho que ele exprime mais pessimismo e preocupação. Ok, ele fala agora do aspecto mais esotérico, né? Ele fala assim, ok, tudo bem, nesta vida eu faço o que eu faço, eu estarei obtendo dois tipos de balance, né? Dois tipos de benefícios ou de frutos, né? One é eu vou crescer, amadurecer e potencialmente obter moksha, que é o autoconhecimento e a libertação, né? Inclusive de futuras encarnações. Mas suponhamos que eu não tenha tempo, eu tenha um acidente ou uma doença terminal, né? E aí eu não completei o meu trabalho, né? Aí ele diz, tudo bem, né? O Krishna já tinha falado sobre esse aspecto mais esotérico, né? Dos lokas nos quais o indivíduo irá desfrutar e esgotar, né? Esses punyas, né? Espirituais, né? Derivados dessa purificação do coração humano. Então você vai para esses punyas, por essas lokas superiores, celestiais, né? E aí a questão é, tendo alcançado esses mundos, né, essas locas celestiais, que elas pertencem somente às pessoas que cresceram
e observando o Dharma, né, pessoas justas, elas passam um tempo lá, nessas locas. Existem muitas locas, segundo os Vedas, né, essa estrutura védica, que divide esses planos de experiência, né, sutis, né? Nós estamos aqui na Terra, embaixo de nós são 6 e acima de nós são 7, e a mais elevada é a Brahma Loka, né? Mas existem outras, né, outras dimensões, assim ditas, né, nos quais o indivíduo, entre um nascimento, uma encarnação e outra, eles vão lá e eles vivem, né, nesses mundos por muitos anos, é dito aqui, né? E aquele que aparentemente caiu do yoga, ele não caiu realmente porque ele vai renascer numa condição ainda mais favorável para que ele possa completar o seu processo espiritual e se libertar, né? Então, aquele que aparentemente caiu do yoga, em outras palavras, não concluiu o processo, né? Não é uma questão de ser reprovado, é uma questão de que não deu tempo, né? Ele vai nascer de novo, um nascimento melhor ainda, superior, numa família mais, né, ambiciosamente, né, dármica, digamos assim, e também é próspera do ponto de vista material também, né? Família culta, uma família de cultura, porque nos dias de hoje aquilo que mais existe são pessoas ricas, mas são aqueles famosos novos ricos. Quem são os novos ricos? São aqueles que roubam o dinheiro do povo, né? Os governantes, principalmente nos países comunistas, né? Como virou o Brasil. Então, essas pessoas prósperas, né, materialmente, elas precisam ser pessoas de cultura, realmente, né? Então, o indivíduo vai nascer no tempo, numa situação, né, numa cultura, numa família que seja também próspera materialmente, mas que tenha a cultura, observe a cultura do Dharma, né? A cultura moral, ética, né? Não uma pessoa que é cheia de dinheiro, mas é absolutamente, né, um monstro espiritualmente, né? E o que existe nos dias de hoje é uma coisa incrível. Portanto, nesses versos, Krishna conta o que acontece e deixa o corpo antes de completar o seu processo. Ele está discutindo aquilo que, graças à generosidade do Marcelo, ele faz algumas pesquisas para tentar compreender. Não sempre ele é preciso, né? Eu fiz algumas correções no próximo coisa, mas ele faz isso para a gente. Ele faz umas pesquisas para tentar descobrir o que essas combinações de palavras sânscritas, que não são fáceis de achar na internet. Então, a marcha ininterrupta após a morte, né? Ele está falando que o indivíduo deixou o corpo físico, mas o seu percurso, né, ele continua após a morte, até que ele obtenha um outro instrumento de experiência. Para aquelas que não concluíram, aquelas que fizeram um grande esforço, um esforço sincero e genuíno, mas não conseguiram completar o seu processo. O que acontece? A propósito de completar o seu processo, eu tenho uma fé, uma confiança nas escrituras. As escrituras védicas é um tipo de pramana. Pramana é meio de conhecimento. O meio de conhecimento ele pode ser apresentado através da lógica, e uma lógica que pode ser examinada e declarada ser incontestável, ok? Então, existem pramanas que são conhecimentos que podem ser examinados e ditos, não, isso faz todo sentido, né? Mas existem outros conhecimentos que também são pramanas que não podem ser verificados. Então, tudo isso que nós vemos a nível mais esotérico no Gita, né, nos Vedas, a gente não pode verificar realmente, entendeu?
A gente não sabe de nada disso. E não é relevante para o autoconhecimento, né? Então, eu tendo aqueles que não concluíram esse processo espiritual, né? Ninguém sabe, ah, 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 ninguém sabe exatamente o que determina. Agora eu completei o meu Dindidhyasana e eu terminei tudo, entendeu? Porque eu tendo a ver tudo isso, né, como um processo que nós não compreendemos. Nós sabemos o que é elevação espiritual, sim. Nós sabemos o que é uma pessoa realmente culta, nobre, dhármica, cheia de compaixão e cheia de empatia pelo outro. A gente sabe uma pessoa que é equilibrada, né, é clara mentalmente, intelectualmente, cuja vida da pessoa é uma tradução daquilo que ela fala, do seu conhecimento. A gente observa tudo isso, a gente observa dentro do processo nosso o que seja este desenvolvimento espiritual que é apresentado como este processo de purificação, né, que conduz ao fim do renascimento, né? Então, eu tendo a dizer que não importa, né? O que importa é compreender que o valor mais elevado que tem, que existe na experiência humana, é o crescimento espiritual, porque ele produz o refinamento do complexo corpo-mente de tal modo que este complexo corpo-mente se torna mais uma expressão do aspecto divino do ser humano do que do aspecto animalesco do ser humano. Então, qual é o fim deste processo? Ninguém sabe, só Ishvara sabe. Só Ishvara seria capaz, que é o sistema, de dizer assim, não, essa pessoa ela não precisa de uma outra passagem nessa dimensão física do planeta Terra, entendeu? Só Ishvara sabe. Isso me faz lembrar também, né, algumas pessoas, mais ou menos a nossa Sampradaya, né, um deles foi o Abhidananda, né, que era mais um bhakti, né, um bhakti autorrealizado, e o outro foi o Papaji, que era um jnani, né, um jnani autorrealizado através do contato com Ramana Maharaj, e ambos disseram alguma coisa nesse sentido, você vai voltar, você vai precisar voltar, você vai querer inventar, eles disseram assim, quem sabe, só Ishvara sabe, entendeu? Só o Criador sabe, porque ele é o sistema. Se ele precisar me mandar aqui de volta, Papadia, até mesmo, né, as pessoas que eu conhecia, porque eu morei 3 anos lá, eu saí de lá e depois ele deixou o corpo antes que eu pudesse voltar. Ele falou naquele contexto final, né, quando ele estava para deixar o corpo, e ele falou, não, não, se eu tiver que voltar, eu estou pronto. Se ele quiser mandar, eu estou prontíssimo. Venho que venho mesmo, entendeu? Nenhum problema, né? Por quê? Porque a pessoa está consciente, período bom, né? Não no Kali Yuga, em circunstâncias boas, a menos que Ishvara queira sacrificar você para você ir lá fazer um trabalho sujo, né? Com o salário de ir lá, no meio do Kali Yuga, para tentar levantar, né? O moral, levantar o Dharma, né? Sob pena de ser crucificado, como Jesus supostamente foi, etc. Então, ninguém sabe, a gente deixa tudo isso por conta de Ishvara. Só um parênteses a respeito disso, completar o processo. O importante é a gente saber que nós estamos desenvolvendo a beleza inerente à experiência humana, né? Que é a nossa divindade. Isso é que é o mais importante, entendeu? Os valores realmente nobres do ser humano. Então, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai, de qualquer modo, ela não fracassou realmente no Yana Yoga do Vedanta, e através do Yana Yoga, ela adquiriu mais e mais crescimento espiritual. Esse punya, chamado crescimento espiritual, é o subproduto, que é o resultado bônus, resultado primário, o que que é? O autoconhecimento e a libertação da doença do samsara, né? Então, essa pessoa ela pode ir para uma dessas lotas, onde existem essas pessoas, né, que supostamente elas vibram também no amor, no Dharma, né, na justiça, né,
Então, elas veem todos, né, como filhos de Deus, a equanimidade, né, igualdade. Então, não importa, mas a pessoa não fez nenhum ritual para andar naquela loca celestial. Ela fez o ritual, ela não fez nenhum ritual, mas ela fez mais melhoramento e purificação e elevação do que qualquer outra sadhana ritualística. Vocês entendem essas passagens? Então, é aqui que tem um filósofo indiano, né? Madhusudana Sarasvati. É um Swami, um sannyasi. Ele cita num verso que 1 minuto de Shravana Vedanta é equivalente a 100 minutos de yogas. Tá? Então, tamanho a potência, né, do Shravana e Manana. Ok. E mais uma vez, nesse verso ele diz, ele permanecerá lá por alguns anos, né? Ah, significam, vai ficar lá por um tempo. Mas ficar lá por um tempo significa que ele não é um residente permanente, entendeu? Então, não existe residência permanente em Mithya. Qualquer que seja dessas locas, o nível dessas dimensões, né? Essas residências são sempre temporárias, tá? Você está lá desfrutando, colhendo os frutos dos seus punhas, somente para ser mandado de volta para cá para completar o seu processo. Voltando naquele ponto que eu abri um parêntese, de repente eu não fechei ele muito bem, né? Então, existem pramanas, meios de conhecimento, que não possam ser verificados pela lógica intelectual, né? E aí a gente diz, não, mas ele é sustentado pelas escrituras. Então, as escrituras, eles são um pramana, até mesmo quando elas não apresentam um apoio lógico, até mesmo quando ela diz, não, esse aspecto das escrituras é além da compreensão lógica humana. Então, o que que eu faço com isso? Eu aceito porque eu tenho uma certa confiança nas escrituras, até mesmo naquelas passagens que são além da compreensão intelectual humana, né? Não é uma fé cega, mas é uma fé com base na minha compreensão de que até então tudo aquilo que o Vedanta disse, né, que os Vedas apresentou, sustentando a lógica, sustentando a examinação da lógica, né? E aqui e ali, quando algumas coisas são ditas que não têm uma sustentação lógica, eu aceito porque eu confio nos Vedas. É quando você tem uma pessoa que você considera o seu melhor amigo, tanto, né, a compreender muitas coisas, né? A pessoa quase que ela foi o seu conselheiro de vida, né? O seu guia de... Aí chega num ponto que ela diz, olha, eu não tenho como te explicar, mas não pegue aquela direção, pegue esta direção aqui, entendeu? Mas eu não posso te explicar. Por quê? Porque eu não posso. As palavras não fariam justiça a essa explicação. Então, você não tem mais a lógica, você não tomar aquela direção, mas escolher essa outra. Mas você confia naquela pessoa e você diz, tudo bem, se vem de você, eu confio. Você compreende? A maior parte das passagens dos ensinamentos do Vedanta que não têm um apoio muito lógico, eles são vistos como filosofia, que tende a fazer a mente ficar um pouco atordoada, né? E que quase que invariavelmente, né, elas são secas, elas são áridas, né? Então, quando os indivíduos veem algumas passagens do Gita, algumas passagens dos Vedas, do Upanishads, né, onde se fala, né, no qual as lógicas são sutis e sem
uma fundação muito lógica, as pessoas pensam que sejam filosofia. Não, não é filosofia. Filosofia é diferente. Filosofia é jogar com as palavras. Os grandes filósofos, eles podem pegar um tema e fazer uma disputa intelectual a favor daquela afirmação ou contrária àquela afirmação, e este grande filósofo consegue vencer o outro, tanto defendendo aquele argumento como contradizendo o argumento. Isso é filosofia, é o jogo com as palavras e com os conceitos que pode dobrar o outro, entendeu? Isso é filosofia árida. O Vedanta não tem nada a ver com esta filosofia. Quando nós dizemos que é filosofia, é porque nós estamos explorando aspectos além da lógica, né? Além do embasamento lógico intelectual. Então, o indivíduo ele deixa um corpo, ele vai renascer mais tarde. Existem duas possibilidades. A primeira possibilidade de nascimento é aquela que ele vai nascer em condições melhores, família mais próspera e cheia de cultura, cultura dhármica, né? Valores elevados, a religião, né? A espiritualidade estão lá, a cultura está lá. São famílias, né, que observam o Dharma, fazem ações nobres. E este indivíduo que precisou de mais uma encarnação para dar continuidade a este processo, ele não somente nasce numa família dhármica, uma família de cultura, de valores elevados, mas em uma família também próspera financeiramente, né? Então, esta parece uma colocação um pouco estranha, mas por que tem que nascer numa família mais rica, né? Não precisa nascer numa família mais rica. O importante é que seja uma família nobre, uma família religiosa, espiritual. Mas como a maior parte dos ianos, que são raros, eles são, eles são sannyasis, então ninguém nasce de sannyasi, porque sannyasi não casa e não tem filhos, né? Então quase todo mundo nasce de grihastas, né? De pessoas do mundo, famílias do mundo. Que essas famílias sejam famílias, né, elevadas espiritualmente, né? E que não sejam pessoas que moram debaixo das pontes, como milhares lá na Índia, pelo menos no meu período que eu ia e vinha na Índia, né? Agora já tem uns 5 anos que eu não vou, 4. Então, se você é muito pobre, como nós sabemos, né, a preocupação fundamental, né, primária, é como obter mais uma refeição, como, né, como sobreviver, como evitar a morte pela chuva e pela fome, né, pela violência. Então, naturalmente, a miséria absoluta, ela não é um obstáculo, mas a menos que o indivíduo seja tão espiritualmente já elevado, aí a pobreza não é um problema. Mas se o indivíduo tem que passar pelo processo de punya, crescimento, punya, né, material, espiritual, a miséria absoluta vai fazer o quê com a mente do indivíduo? O indivíduo vai ficar assim, com medo da morte, com medo da não sobrevivência, né? Então, para aquele que volta, aquele que não é absolutamente, totalmente, né, elevado espiritualmente, um mínimo de prosperidade material ajuda, né? Ele nasceu numa família, né, uma família dhármica, culta, religiosa, espiritual, uma classe média boa, e ele abandonou tudo para viver abandonado nas cavernas lá em Tiruvannamalai, né? Na pobreza absoluta. Se alguém trouxer uma comidinha, ele come, senão ele estava lá sendo comido literalmente pelos insetos. Vocês devem saber dessa história, né? Então, tudo isso é muito relativo, depende do nível da elevação, nível do crescimento do indivíduo, mas, em geral, um pouco de estabilidade física e material ajuda neste processo. Se você nasceu numa favela lá do Rio de Janeiro, cheio de bang-bang, balas perdidas e morte, assassinato, como é que você vai crescer espiritualmente?
mais impossível ainda é que uma alma mais elevada venha a nascer naquele ambiente, baseado em méritos e desméritos, né? Por outro lado, se existe muita prosperidade, mas não existe uma cultura, né? O dinheiro se torna uma arma mortal, porque as pessoas vão usar aquele dinheiro para quê? Para se perder na imoralidade, né? Total, né? Consumir experiências, chegando ao extremo, né? Do pedofilismo, que é muito comum nas sociedades modernas, ricas, principalmente, né? E ele diz assim: é muito melhor você nascer numa família muito pobre do que nascer numa família muito rica que se volta para os prazeres imorais. Família religiosa, espiritual, culta e com um mínimo de prosperidade, ideal para que você possa, né, dar continuidade ao seu processo. Ok. Então a gente dá uma parada de 10, a gente volta no verso 42. Alguma questão de vocês? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir
mas é um valor apropriado.